Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, versículos 7 até o 16. Aleluia. Vocês estão felizes? Amém. Nós somos felizes. E a nossa felicidade não consiste em lugares nem ambientes. A nossa felicidade é o Senhor. Amém? Esse texto é um texto muito conhecido. Certamente vocês já ouviram algumas mensagens, né, desse texto. Mas eu queria nessa noite, já é quase noite, na verdade ainda é tarde, trazer alguns ensinamentos, algumas lições que esse texto tem para nos ensinar. Certamente existem muitos outros, né, mas eu queria me deter apenas a alguns nessa noite, para que você realmente nessa noite saia daqui com a certeza de que Deus é o nosso Jeová Jireh. Pastor, o que é Jeová Jireh? É o nosso provedor. Olha para a pessoa do teu lado e diz: o nosso provedor, Jeová Jireh, cuida de você. Então não tenha medo. Amém? Olha o que diz o texto. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva na terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Presta bem atenção, volta um pouquinho. Primeiro Deus dá um comando a Elias, ao profeta, mas o Senhor está dizendo ao profeta que já ordenou a uma mulher que era viúva naquele lugar. Só que você já ouviu a mensagem, você vai entender que as condições dessa mulher não eram nada favorável para compartilhar. Quando você compartilha do que sobra, não é milagre. Mas quando você compartilha daquilo que você já não tem, o milagre acontece. Então não espere ter para compartilhar. Comece a compartilhar que Deus vai te dar muito mais. Amém? E o texto continua. Versículo 10. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva. Então esse texto já mostra que Deus fala e cumpre, porque Deus disse para o profeta que ele iria encontrar uma. O que é que ele encontrou quando chega na porta da cidade? A viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me trazer um copo de água e uma jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. O cara era folgado, né? Então ele pede água. Vê a ordem da coisa. Ele não pede pão para depois pedir água. São detalhes que estão no texto que às vezes a gente não percebe. Então ele primeiro pede água, ok? Depois ele vai pedir pão. Jesus é a água da vida. Jesus é o pão que sacia a nossa fome. Amém? Então, primeiro a água vem trazer vida, e depois o pão vem saciar a nossa fome. Amém? Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus. Então ela sabia que o profeta tinha um Deus. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha em um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Então a situação daquela mulher não era nada favorável. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu morreremos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Olha para a pessoa do teu lado e diga assim: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Primeiro, porém, faça um pequeno pão com o que você tem e traga-o para mim. Depois faça algo para você e o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no cântaro não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então a terra estava passando por um processo de seca, de fome. Mas Deus não depende de lugares, como eu já falei, para te abençoar. Ainda que a terra esteja seca, Deus vai fazer. Fala para o irmão assim: ainda que a tua terra esteja seca, Deus vai fazer brotar mananciais de água. Amém? Tem um rio que você ainda não viu, mas que
passa no meio do deserto. Esse rio é o Senhor. E esse rio vai trazer provisão sobre a sua mesa e sobre a sua casa. Em nome de Jesus. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. A farinha no cântaro não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Você pode baixar a sua cabeça, por favor? Pai, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, por estarmos aqui reunidos em teu nome. Nós não viemos aqui, Senhor, porque marcamos um encontro com pessoas. Nós não viemos simplesmente cantar músicas, discutir, Senhor, teologia. Não, Senhor, nós estamos aqui porque nós somos apaixonados por Ti, Senhor. E um dia na Tua presença, Senhor, vale muito mais de qualquer outro tempo lá fora. Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Deus, nessa noite, ministra aos nossos corações. Eu abro o meu coração e declaro: bendize a minha alma ao Senhor. Então eu convido a minha alma nessa noite a Te adorar, Senhor, a Te exaltar, a Te adorar na beleza da Tua santidade, a Te adorar em espírito e em verdade. Que essa palavra, Senhor, nesta noite, Deus, ela possa germinar e dar muitos frutos, e seja o Teu nome glorificado através da minha vida, através da vida de cada um de nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos, aleluia. Queridos, o profeta Elias estava fugindo de Jezabel, estava com medo, e agora Deus diz que ele deixa aquela terra e vá para um lugar que ele ia encontrar com uma viúva. E o contexto das mulheres que eram viúvas naquela época era muito difícil, porque elas ficavam assim, meio que à deriva, elas não tinham sustentação. Inclusive no Novo Testamento a Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é cuidar do órfão e da viúva. Então, a situação da viúva não era muito boa, mas Deus diz para Elias que ele saia daquela terra e vá para Serepta, para encontrar lá uma viúva que iria cuidar dele. E aí eu fico pensando, poxa, a vida dessa mulher já não era tão favorável. A situação que a própria Bíblia retrata dela não era favorável. Essa mulher estava passando um momento de muita dificuldade, muita escassez. Ela não tinha mais nada para viver, ela não tinha mais nada para ser sustentada. Ela estava ali procurando gravetos. Fala para o irmão assim: quem procura gravetos encontra profetas. Aleluia, meu Deus. Talvez você veio procurar outra coisa aqui nessa noite. Fala para o irmão: meu Deus, isso aí. Talvez você veio procurar gravetos, mas Deus não quer te dar gravetos. Deus tem algo muito maior para você. Fala para a pessoa: aquilo que os teus olhos jamais viram, aquilo que jamais os teus ouvidos ouviram, aquilo que jamais desceu ao teu coração, não são gravetos, são maravilhas que Deus tem preparado para você. Você crê nisso? Você pode celebrar ao Senhor por isso, você pode adorar ao Senhor por isso. Não tem gravetos, tem uma porção muito maior de Deus para a sua vida, irmão. Tem algo muito poderoso, tem algo muito precioso. Então ela sai para procurar gravetos. A cabeça daquela mulher, ela estava cauterizada pela circunstância de que vai buscar graveto, porque tinha em casa um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. E ela ia fazer o quê? Uma comida? Olha a cabeça dela como está cauterizada. Eu estou mendigando graveto, então eu vou só procurar um pouquinho desse graveto. Sofre, né, Dai? É difícil, né, Dai? Eu estou falando isso porque ela tenta fotografar, e como eu não paro, né? Então ela está ali com a mente dela já arruinada. Ela está com a mente dela já cauterizada de que não tem mais solução para ela. De que ela vai fazer o que agora? Encontrar os gravetos, fazer a comida, comer ela e os filhos. Depois vai fazer o quê? O que é que ela diz? Depois vamos o quê?
morrer. Talvez você entrou aqui nessa noite assim, sem esperança, atrás de gravetos, certo de que hoje, pastor, eu vim nessa casa porque é a minha última vez que eu saio para catar gravetos. Talvez você entrou aqui com sua mente cauterizada de que não tem mais solução, de que você vai morrer, de que não tem mais jeito, de que tudo está perdido. Se eu soubesse cantar, eu ia cantar: eu creio que tudo é possível, né? E que nada é impossível para ti, não é isso? Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Quantos creem? Amém? Mas tem hora que, mesmo sabendo disso, a gente perde a perspectiva, a gente fica esmorecido, a gente fica abalado, a gente fica sem perspectiva, e muitas vezes chegamos até a dizer que a esperança ou morreu, ou é a última que morre. Para tentar animar, na verdade a esperança nunca morre, porque a nossa esperança é Jesus. Então aquela mulher, o contexto dela não era favorável. Elias também vinha numa situação não muito favorável. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: Deus não precisa de nada favorável. Deus pega as situações improváveis, Deus pega os improváveis para te abençoar. Fala para a pessoa do teu lado assim: nesses dias, Deus vai levantar pessoas que você nem imagina, uau, para te abençoar, irmão. Deus vai abrir porta onde você jamais imaginou, para você viver provisão de Deus sobre a sua vida. Nesse texto, nessa situação, desse contexto em que essa mulher, conhecida como a viúva de Serepta, Serepta não era o marido dela, tá, irmãos? Era a cidade, tá? Então essa mulher se encontra num contexto totalmente contrário do que ela desejava viver. Viu seus sonhos, projetos, todos se esvaírem, agora com a mente cauterizada, convicta de que vai comer e vai morrer. Eu ainda peço para você olhar para a pessoa e dizer assim: você não vai morrer. Tem azeite e farinha para ser multiplicada, em nome de Jesus. E dentre muitas lições que esse texto vai nos trazer, eu gostaria de compartilhar algumas com você. Primeiro, abra sua Bíblia aí em 1 Reis 17, 9. Vá imediatamente à cidade de Serepta, em Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça o quê? Comida. Tem muita gente que chegou aqui hoje preocupado com o amanhã. Tem muita gente ansiosa com a segunda-feira. Tem pessoas já planejando o Natal. Isso não quer dizer que você não deva planejar não, irmão. Precisamos fazer planos. Mas eu não posso deixar que os planos que eu estou fazendo me gerem ansiedade. Até porque a ansiedade traz medo e abre porta para a depressão, para querer viver uma coisa, uma situação que ainda não chegou. Fala para o irmão: é tudo no seu tempo, irmão. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a depender do Senhor. Então Deus diz para o profeta: sai, e você vai encontrar o que? Uma viúva. Então isso revela uma coisa interessante para a nossa vida, irmão: que Deus é o Deus que cuida, é o Deus que provê. Então antes de você sonhar, planejar, antes de você existir, Deus já proveu para você. Amém? Deixa eu te falar, irmão, Deus já fez tudo que você vai precisar. Eu já falei isso aqui. Deus não vai fazer, não, pastor. Deus não vai me abençoar, não. Fala para o irmão: Deus não vai te abençoar, irmão. Fala, irmão, olha para o irmão, diz assim: Deus não vai te abençoar. Você já é abençoado. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus já te abençoou. Regiões celestiais em Cristo Jesus, Ele já liberou. Está liberado sobre a sua vida. Então, antes do profeta aí, Deus falou: eu já providenciei tudo. Tem gente se perguntando: como é que vai ser? Como é que eu vou fazer?
Essa situação agora ficou muito difícil, saiu do controle. E é bom quando sai do seu controle, irmão. Coisa boa, Gil, é quando sai do nosso controle. Porque quando está no nosso controle, nós queremos fazer do nosso jeito. Queremos dar comandos, sim ou não? Queremos trazer posicionamentos. Bom é quando sai do seu controle, porque Deus assume o controle. É bom quando sai do seu controle, porque agora é Deus fazendo e não mais você. Então Deus diz para o profeta: olha, sai, vai até Serepta, e ali você vai encontrar uma mulher viúva. Ou seja, Deus já havia cuidado de tudo. Amém? Eu falei aqui a semana passada que Jesus é cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Ele já sabia que eu e você iríamos pecar, sim ou não? E o que é que Ele fez em amor? Providenciou a salvação. Amém? Então Ele providenciou antes de você pecar. Então tudo que você vai precisar, Deus já providenciou. Tudo Ele já fez. Tudo Deus já criou. Eu sempre falo que quando Deus fez Adão, antes de Deus trazer Adão, Mateus, Ele começa numa escala em que Ele faz todas as coisas primeiro. Ele prepara o jardim, sim ou não? Ele prepara animais, frutos, répteis. Ele vai preparar tudo. Os luminares, separação entre luz e as trevas. Deus vai preparar tudo. E agora Deus traz Adão. Você está entendendo isso, irmão? Você está entendendo isso? Então fala para a pessoa do teu lado assim: o teu enxoval já está pronto, irmão. Amém? Deus já preparou tudo, todo o ambiente, Deus já preparou. Então por que você anda tão preocupado? Não vos preocupeis com coisa alguma. Pastor, mas coisa alguma. Mas pastor, coisa alguma. Basta cada dia o seu próprio mal. Não andeis ansiosos. Lance sobre ele toda a vossa o quê? Preocupação. Irmãos, por muitas vezes na minha vida eu fiquei ansioso. Eu queria resolver as coisas. Eu usei a força, eu tentei usar as minhas habilidades. E eu fui frustrado. Mas todas as vezes que eu lancei sobre o Senhor, eu descansei. Fala para o irmão assim: você quer descansar? Confia nele, irmão. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lance sobre ele todas as suas preocupações, porque o Senhor já preparou tudo para você. Aí talvez você esteja dizendo assim: ah, pastor, então Deus preparou um mega empresário. Deus não podia ter preparado o rei daquela terra, o governante daquela terra? Não é verdade? Olha para a pessoa do teu lado assim: cuidado, para você não desprezar o que Deus está levantando para cuidar de você. Cuidado para não desprezar os pequenininhos, porque Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, de repente, ela pudesse criar a expectativa: ah, vai ter um governante, vai ter um rei lá me esperando, ele vai cuidar de mim. Não. Às vezes Deus vai mandar pessoas simples para cuidar de você. Amém? Então fala para a pessoa: tem provisão de Deus para você. Ainda 1 Reis 17:10, por favor. Ele foi a Serepta. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água e uma jarra para eu beber? Uma outra coisa que eu preciso entender, irmãos, que em meio à dificuldade eu não posso deixar de crer e lutar. Pastor, está difícil, eu não aguento mais, eu desisto. Pastor, eu vou ficar pelo meio do caminho. Olha para a pessoa do teu lado e diz assim: não pare. Não fique pelo caminho. Continue, mesmo que você não esteja vendo, continue. Continue. Aquela mulher estava numa situação difícil, mas ela está nos ensinando que mesmo na situação difícil que ela estava passando, ela estava procurando o quê? Algo para se sustentar. Entendeu? Tem pessoas que a situação está difícil, ela para, ela desiste, ela fica pelo meio do caminho, quando na verdade ela deveria continuar, ser firmes e sempre
sabendo que o vosso trabalho o Senhor não é em vão. Então, sede firmes e constantes. Então ela disse: olha, eu já procurei graveto outras vezes, certamente, eu não os encontrei, eu estou aqui, agora é minha última cartada. Mas eu não estou desistindo. Eu vou procurar o graveto. E ela continuou procurando o graveto, porque ela tinha filhos para cuidar. Ela tinha uma família que precisava ser cuidada. E o que é que restava nas mãos dela? Catar graveto. Para fazer o quê? Comida para os seus filhos. Então não despreze, fala para a pessoa do teu lado, não despreze as pequenas coisas, irmão. Se Deus te mandou catar graveto, vai catar. Uma hora o profeta chega. Amém? Uma hora a provisão chega, uma hora o milagre acontece, uma hora a porta se abre. Agora, se você desiste, se você para, o que é que vai acontecer? Você não vai viver o milagre de Deus na sua vida, porque você desistiu. Agora fica imaginando, se ela dissesse assim: olha, minha situação está difícil, só me resta catar graveto, eu já cansei disso, eu não vou mais. Eu não vou mais em busca. Fala para o irmão assim: Deus vai te surpreender, querido. Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida, irmão. Quantos creem nisso? Deus vai fazer algo que vai te surpreender, querido. Deus vai fazer algo que você jamais viu. Aleluia. Se vai aplaudir, aplaude o Senhor, e aplaude com gosto, glorificando ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Ela não desistiu. Então essa mulher me traz uma lição em meio à dificuldade de não parar, não desistir. Fala para o irmão: não desista, seja constante, irmão. Uma hora, fala para o irmão, uma hora você encontra o profeta que vai direcionar você para a multiplicação. Ainda em 1 Reis 17:10, por favor. Ele continua, o versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Então o profeta sai debaixo de um comando de Deus, sim ou não? E Deus disse que ele ia encontrar uma viúva. Encontrou, sim ou não? Aquela mulher está indo buscar os últimos gravetos para depois preparar uma comida e morrer com seus filhos. Foi isso que ela falou. E agora, quando ele encontra o profeta vai pedir a ela água e comida. A pergunta que fica: se eu já não tenho para mim, por que eu vou dar? Se já é tão pouco meu, por que eu vou compartilhar? Isso fala sobre generosidade. Muitas pessoas dizem: ah, mas é tão pouquinho que eu tenho, por que eu vou compartilhar? Ah, o conhecimento que eu tenho é tão pouco, não serve de nada. Jeremias, quando Deus chama Jeremias, ele vai dizer assim: ah, Senhor, eu não passo de uma criança. Fala para o irmão assim: Deus não depende das tuas habilidades, mas Ele quer te dotar de habilidades celestiais. Deus quer que você use o que você tem para que o milagre aconteça, irmão. Lembra quando Jesus pega os pães e os peixes? O que é que Ele faz? Ele estava com fome, sim ou não? Ele comeu? Não. Ele estendeu, Ele deu graças, Ele repartiu. Isso é para todos. Deu para todos ou não? O pouco que ele tinha na mão, ele agradeceu e se multiplicou. Então tem uma chave na generosidade, irmão. Não é sobre o muito que você tem, mas é no momento de escassez que você vive, que vai revelar o quanto você é generoso com o reino de Deus. O quanto você é generoso com as pessoas é na escassez. Porque dar quando eu tenho é dar o que me sobra, sim ou não? As sobras vieram depois. Do pouco que ele tinha, ele estende e dá graças. Todos são alimentados e depois sobram cestos depois. Então a multiplicação acontece quando eu confio a Deus o pouco que eu tenho. E o pouco que eu tenho, isso tem a ver com generosidade. A situação daquela mulher era: eu tenho azeite e farinha, é pouco. Só dá para fazer para mim, olhe lá, para mim e meus filhos. Nós vamos comer, depois não tem mais comida.
nós vamos morrer. Aí o profeta chega em meio ao caos. Meu Deus. Olha para o irmão e diz assim: Deus não vai pedir coisas fáceis a você, irmão. Eu queria que você olhasse para a pessoa e dissesse: Deus não vai pedir coisas fáceis a você. Por que isso é coisa fácil, irmão? Não precisa. O que Deus vai te pedir é algo que vai mexer com você e com a sua casa. O que Deus vai pedir para você vai mexer com a tua estrutura. Todavia, vai ser um fator preponderante, um divisor de águas, num ato de generosidade, para mudar toda a tua história. Você entendeu isso? Na hora que Deus te pedir coisas que vai ser difícil, veja o que é que Deus pede para Abraão. Abraão, me dá o teu outro filho. Foi assim? Abraão, me dá o teu filho. Mas não era qualquer filho. Não era Ismael. Me dá quem? Dá Isaac. O teu único filho. Deus vai te pedir coisas que são únicas. Porque quando você entrega coisas que são únicas em meio à diversidade, à dificuldade, você revela o teu coração para Deus. Por isso que Deus vai te pedir coisas que vai requerer sacrifício. Você está entendendo isso? Naquela mulher, Deus pede para ela, através da figura do profeta, coisa que estava requerendo o quê? Um sacrifício. Ela precisava abdicar, ela precisava colocar do lado os seus interesses, as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades, a sua família, em virtude de cumprir uma palavra do profeta. Aleluia. Irmãos, como isso é interessante, porque quando mexe com coisas que são nossas, há uma tendência muito natural de nós nos fecharmos. Sim ou não? Porque Deus está pedindo coisas que parece que é o fim, na verdade é o começo. É onde Deus quer se revelar, é no pouco que você tem, naquilo que você ama, você doar para o Senhor. Quando você doa aquilo que você tem de precioso, Deus te devolve muito mais. Aquela mulher, ela vai doar para o profeta, primeiro água, ele pede água. E a água, ele pede porque ele está sedento. Só que essa água aí fala sobre vida. A água aponta para Jesus. Você está entendendo isso? Embora o texto não fale claramente isso, mas a água da Bíblia aponta para Jesus, água da vida. Aquele profeta precisava de vida sobre a vida dele. Você está entendendo? E aquela mulher que parecia não ter nada, nem ela sabia o que possuía, ela tinha água. Acho que você não entendeu. Eu vou trocar em miúdos. Então você nem imagina o que você tem. Você está entendendo isso? Talvez você não esteja nem imaginando o que você tem, o que Deus já te confiou e o que você carrega. Mas vai chegar um momento que Deus vai te pedir. E quando você entregar, você está gerando vida. Você está entendendo isso? Você está gerando vida. Então Deus vai te pedir coisas que vai gerar vida. A lugares, pessoas e ambientes. O que é que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso ter um coração generoso. E a pergunta que eu faço: como está o seu coração, irmão? Você tem tido um coração generoso? Você tem agido com generosidade? Ou você tem dito: barriga vazia, meu pirão primeiro? E quando nós estamos em dificuldade, nós só pensamos em nós mesmos, sim ou não? Ou outro extremo, quando está tudo bem, nós também só pensamos em nós também, só em nós mesmos. Nos esquecemos de pessoas, nos esquecemos que Deus nos deu, não para sermos uma represa, Deus nos deu para sermos um rio. Fala para o irmão assim: não é para você represar, não é para você guardar, é para passar, porque quando passa Deus manda mais. Mas quando você represa, o que acontece? Vai causar dano, irmão. Vai transbordar, vai. Tudo que transborda, irmão, vai, na sua maioria, vai causar dano. Você está entendendo isso? Que Deus é o Deus da medida certa. Está lembrado da arca? Está lembrado da arca? Deus deu as medidas certas. Eu lembro que nós falamos um tempo aqui até transbordar, lembra, Mateus? Cara, mas Deus não quer que a gente transborde. Deus quer que tenhamos a medida certa. Porque quando transborda, desperdiça, estraga.
Deus não estraga nada, irmão. Você está entendendo isso? Então Deus vai te dar a medida certa. Você precisa entender que o que Deus está te dando é para você compartilhar, é para você abençoar outras pessoas. Para de dizer que não tem, para de dizer que não tem condições, que não pode. Começa a dar e Deus vai te devolver. Quanto mais você dá, mais Deus te devolve. Boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Deus vai te dar medidas certas. Amém? Então, por favor, aprenda a ter um coração generoso, mesmo em meio à adversidade. É uma lição que essa mulher nos deixa, que em meio à adversidade, ela vai ter um coração generoso. Vamos para o versículo 12. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha e um cântaro e um pouco de azeite em uma botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição. Depois de a comermos, o meu filho e eu vamos fazer o quê? Vamos morrer. Vamos lá. Ela respondeu, volta um pouquinho. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão. Ela estava falando a verdade. Ela não tinha. E o que ela tinha era só um punhado de farinha e um cântaro. Em um cântaro. E um pouco de azeite em uma botija. Então ela tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite e um cântaro. Somente. O que é que vai acontecer? O profeta vai mandar ela fazer o que com as vasilhas depois? O que você tem é pouco, mas o que Deus tem para você é muito. Você está entendendo isso? Depois o profeta vai mandar que ela procure o quê? Muitas vasilhas. Isso tem muito a ver. E é muito importante com o coração sincero, irmão. Quanta falta de sinceridade no meio da igreja hoje. Quanta falta de sinceridade em nossos corações. Como nós temos andado maquiando as verdades. Como nós temos nos ocultado da verdade. A Bíblia diz que o Senhor é o caminho, a verdade. Aquela mulher, em meio à situação difícil, ela não mente, ela fala a verdade, ela se expõe, mas ela não se expõe para qualquer um, não. Ela está se expondo ao profeta. Ela está rasgando o coração dela ao profeta. Ela está dizendo, eu não tenho pão. Agora, eu fico pensando na cabeça do profeta. Se Deus diz que ele ia encontrar uma viúva e ela iria alimentá-lo, e agora ele diz, traz para mim água e um pão, e ela diz, eu não tenho pão. Eu e você no lugar do profeta diríamos, Deus se enganou. Deus se enganou. Ou não foi Deus. Porque tem coisas, irmão, que Deus vai falar que não tem lógica. Você está entendendo? Deus vai nos colocar e permitir que atravessemos situações, ou enfrentemos situações que não tem lógica. E fala para o irmão, com Deus não é na lógica mesmo, não, é pela fé, irmão. Porque o que move o coração daqueles que servem ao Senhor não é a lógica, é a fé. Amém? Nós precisamos andar em fé. E quando nós andamos em fé, nós andamos em sinceridade diante de Deus. Sabe, eu preciso desses dias rasgar o meu coração diante de Deus. Eu preciso ser verdadeiro diante do Senhor. Eu não posso criar máscaras diante de Deus, porque Deus me sonda e me conhece. Fala para o irmão, Deus conhece o teu coração. Deus sabe o que está se passando nessa cabecinha aí. Deus sabe dos teus pensamentos quando não tem nem palavra na sua boca. Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. E não adianta se esconder não. Fala para o irmão, e não adianta se esconder não, porque Deus está lá. Se você subir ao mais alto monte, Deus está lá. Se você tentar descer ao mais profundo abismo, Deus também está te vendo. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Lembra de Zaqueu? Cobrador de impostos. Burburinho sobre Jesus. Ele é curioso para saber quem era. O que foi que ele fez? De forma bem discreta. Ele era de pequena estatura. Ele sobe numa árvore e fica lá escondidinho, para ver a banda passar. Quero só ver aqui, ninguém está me vendo. Jesus vem, e quando Jesus andava, a multidão o acompanhava. Aí Jesus fala, Zaqueu. Quem disse a Jesus que Zaqueu estava ali escondido, irmão? Zaqueu,
Então Jesus viu Zaqueu, sim ou não? Sim ou não? Fala para o irmão, Jesus está te vendo. Outra coisa, Jesus vai chamar ele pelo nome. Ô baixinho, ô pequenininho, ou cobrador de impostos. Não, Zaqueu. Ele sabia que era com ele que Deus estava falando. Lembra quando Deus está falando com Samuel? Samuel está deitado no quarto, o profeta Eli está lá fora, o sacerdote Eli está lá fora. Ok? Aí Deus fala com Samuel: ô menino, ô garoto, ô pirralho, ô sacerdote de Eli, né? Não, Samuel. Aí ele fica atônito. Aí vai lá fora falar com Eli: Senhor, tu me chamou? Ele: não te chamei. Vai deitar, Samuel. Aí de novo a voz diz: ô menino. É assim? Você sabia que o seu nome não é um nome por acaso? Deus permitiu esse nome. Ele chama você pelo seu nome. Que há muitas vezes a gente acha que Deus está falando com o outro quando Deus está falando conosco. Sabe? E a forma de Deus falar, irmão, é muito única. Mas por falta de intimidade com Deus, não discernimos a sua voz. Então Samuel estava sendo ainda preparado, estava pronto. Mas Deus chama ele pelo nome. Fala para a pessoa do teu lado, nesses dias. Deus vai te chamar pelo teu nome. Esteja pronto para discernir a voz de Deus. E ele vai falar pela segunda vez com o profeta e diz: olha, com o sacerdote, diz: o senhor me chamou? Não te chamei. Só que o sacerdote que estava lá fora da tenda, estava fora da tenda. Quem estava dentro da tenda? Samuel. Isso tem muito a ver com o secreto. Quando você sai da tenda, você deixa de ouvir a voz, você passa a ouvir vozes. Acho que quando você está dentro da tenda, Deus procura você para se revelar e para falar contigo. Aí Deus diz: Samuel. Aí ele vai lá no sacerdote. O sacerdote diz: calma, volta para o teu lugar, fica na tenda. Quando você ouvir essa voz, você vai dizer: eis-me aqui, Senhor, fala, que o teu servo ouve. E ele volta e a voz vai dizer: Samuel. Agora ele está conectado, irmão. E dali por diante Deus começa a se revelar a Samuel. Eu não sei se você está entendendo. Fala com a pessoa do teu lado. Deus está falando no seu coração nessa noite. Ouça a voz de Deus, porque Ele vai falar com você de forma clara, dizendo o seu nome: Zaqueu, desce. Então Jesus viu Zaqueu. Jesus vai chamar Zaqueu pelo nome e ainda vai dizer: desce depressa, porque mesmo que a tua casa seja um lugar que ninguém queira ir, eu vou lá. A sua casa, Zaqueu, está desarrumada, a sua casa está desgovernada, a sua casa, as coisas estão fora do lugar, mas eu vou entrar na sua casa hoje e vou colocar tudo no lugar. Fala para o irmão: Deus vai colocar a tua casa no lugar. Aleluia. O profeta disse, está dizendo para aquela mulher: Deus está colocando a tua casa em ordem, Deus está trazendo provisão, Deus está trazendo milagre, Deus está fazendo algo novo na sua casa hoje. É confiar, irmão. Se vai aplaudir, aplaude ao Senhor, irmão, que a glória é dele. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus entrar. Deixa Jesus fazer morada na sua casa. Mas isso só acontece quando você é sincero. Zaqueu demorou não, irmão. Ele não desperdiçou a oportunidade. Ele desceu depressa. Ele foi para casa. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, a casa de Zaqueu é transformada. Amém? Ele vai falar assim: olha, se eu defraudei alguém, se eu fui desonesto, se meu coração não foi sincero com alguém, hoje eu estou restituindo essas pessoas. Sabe, quando nosso coração é rasgado diante de Deus, nós começamos a andar em verdade. E essa verdade nos faz honrar pessoas, irmãos. Coração rasgado diante de Deus. Versículo 15, por favor. Ela foi e fez conforme a sua vontade. Leiam bem. Ela foi e fez conforme o desejo do seu coração. Ela foi e fez conforme
Elias lhe dissera. Desse modo, a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família. Veja bem, quando meu coração é generoso, quando eu confio em Deus, quando eu sou verdadeiro, e ouço um comando e ajo em obediência, o que é que acontece, igreja? Aquela obediência vai gerar provisão de Deus na minha vida e na vida de outras pessoas. Vai gerar provisão de Deus na minha casa, na minha família e na vida de outras pessoas também. Ela confiou na palavra do profeta, porque ela entendeu que aquele homem era um homem de Deus. Irmãos, nós precisamos nesses dias saber quem nós estamos ouvindo. Temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Saul, quando o Espírito de Deus se retira de Saul, ele agora passa a andar conforme os intentos do seu coração. Chega uma hora que Saul está perturbado. Ele precisa de um direcionamento. E como Deus não se revelava mais a ele, como um profeta já não estava mais com ele, o que é que aconteceu? Ele vai consultar uma cartomante, uma pitonisa. Sabe, há pessoas que quando estão desesperadas, quando estão em situações difíceis, elas emprestam seus ouvidos a qualquer pessoa. Elas não são direcionadas, elas são conduzidas de qualquer forma. E por isso elas dão tanta cabeçada, porque elas não sabem ouvir a voz de Deus. Elas não aprenderam a ouvir a voz de Deus. E por isso elas ficam desgovernadas, elas não dão crédito. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil da igreja, da noiva sobre a terra. Há muitos falsos mestres, há muitos falsos profetas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Homens que têm uma boa palavra, são eloquentes, mas estão em busca da lã das ovelhas, que querem tirar proveito das ovelhas, estão falando coisas o tempo todo aos seus ouvidos, e elas estão tendo essas pessoas como verdadeiros gurus. Só se mexem debaixo de um comando de falsos profetas, mas elas estão tão cegas, tão desnorteadas, que elas não conseguem discernir o que é a voz de Deus. E por isso têm colhido tantos frutos ruins, por não ouvir a voz de Deus. Tem profeta sobre Israel. Ainda tem homens e mulheres que não negociaram o seu chamado, o seu ministério, e que vão estar prontos não para te consolar, não para te afagar, mas vão estar prontos para te confrontar. Não é para te afrontar, mas é para te confrontar. Porque nós somos tendenciosos a não suportarmos confrontos. Porque os confrontos revelam quem nós somos. Todavia, quando eu me disponho a ser confrontado, eu estou dizendo: Deus, me ensine e me revele o caminho. Quando eu fujo dos confrontos, é porque eu não quero aceitar quem eu estou sendo naquele tempo, naquele momento. Então eu preciso entender, irmão, que tem profetas sobre a terra ainda. Tem homens e mulheres que não se curvaram diante das propostas deste mundo. E aquela mulher, mesmo numa situação tão difícil, ela acredita no profeta. O que é que ela fez? Ela foi para casa, colheu o gravetinho dela, sim ou não? Ela estava colhendo o quê? Graveto. Encontra o profeta. Ela não jogou os gravetos fora. Ela pegou os gravetos, levou para casa, sim ou não? Preparou água e o bolo. Preparou a comida para o profeta. Isso tem a ver com primícias. Talvez no meio da dificuldade você vai dizer: primeiro a minha casa, primeiro a minha família. Não, ela dedica primeiro ao profeta. O que é que vai acontecer com isso? Uma multiplicação na casa dela. Aquela mulher, ela vai confiar plenamente, porque agora ela está discernindo
a voz de Deus. Ela volta para casa. Eu acho interessante que algumas pessoas, quando vêm conversar conosco, assim, pastor, eu queria conversar com o senhor, eu queria um conselho do senhor. É porque eu estou pensando em casar e eu já casei. Eu disse, pastor, eu estava pensando em fazer isso. Na verdade, eu já fiz. Então você não está precisando de conselho, irmão. Se você já plantou, agora vai atrás de colher. Entendeu? Arrancar não dá. Então, plantou, irmão, vai brotar. Não ouvem a voz de Deus, não param para ouvir o que Deus está dizendo nesses dias. Irmão, nós estamos vivendo um tempo de muita informação. Você vai para a internet, é uma enxurrada de pregadores, sim ou não? Você vai para a rádio, é uma enxurrada de pregadores. Cada esquina tem uma igreja. Todo lugar o camarada começa a falar, bota um paletó e enche de gente. E começa a dar decreto. Noite da unção, do remante, 7 fogueiras, 7 rosas, 7. É tanta coisa, é tanta invenção. Revelação que é bom nada. E às vezes ele expulsa demônios. E cura. E as pessoas vão atrás. Aí naquele dia eles vão aparecer diante do Senhor, o Senhor vai dizer, eu não te conheço. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu pus as mãos sobre os enfermos e eles foram curados. Eu não te conheço, apartai-vos de mim. Sabe, igreja, nós precisamos ter muito cuidado a quem nós estamos chamando de profeta. Que voz nós estamos ouvindo? Tem muito barulho. Tem muito barulho. Eu acho que hoje não tem mais, né? Lembra aqueles telefones convencionais? Telefones convencionais, né? Às vezes a operadora ia lá, instalava a linha na sua casa, né? E aí ficava com um chiado, com um ruído. Aí você ligava para o operador novamente, os caras voltavam e colocavam filtro de linha, né? É isso, filtro de linha de internet, sei lá, colocava lá para diminuir o chiado. Sabe, o que nós estamos precisando nesses dias é de filtro espiritual, irmão. Para discernir o que é a voz de Deus. Saber o que Deus está dizendo. Para onde Deus está nos conduzindo, como Deus está nos conduzindo. Mas estamos com tanto barulho, tanto chiado, irmão. Estamos nos posicionando de forma errada. No momento difícil, a viúva de Sarepta buscou uma ajuda que não era qualquer ajuda, irmão. Há uma tendência no momento de desespero a gente que nos oferecer, a gente se agarrar, sim ou não? Fala para o irmão, no momento da dificuldade, se agarre com Deus, irmão. Não aceite, mas pastor, é uma ajuda, é de Deus. Pastor, é uma oferta, é de Deus. Pastor, é uma proposta, é de Deus. Deus está nesse negócio. Pastor, mas eu vou ganhar dinheiro, o negócio vai dar certo, é de Deus. Se Deus não tiver no negócio, irmão, não queira. Porque o negócio que Deus está, o mais simples que seja, prospera. Mas aquilo que Deus não está, é feito um sectel, um saco furado. Você recebe, coloca, recebe, coloca e vai tudo embora. É mesmo querer acumular água na peneira, não dá. Mas quando o negócio é de Deus, irmão, talvez as pessoas já vão até dizer para você assim, tu crê nisso, é? Mas esse negócio é tão pequeno, é tão simples. Deixa Deus começar com as coisas simples. Deus gosta das coisas simples. Deus usa as coisas simples. Deus pega as coisas que não são para confundir as que são. Tem muita gente cheio de peito de pombo. Peito de pombo é aquele peito estufado, muito certo da verdade, sabe? Muito cheio de invencionice. Ouça Deus. Você vê que Deus não se revela no barulho, irmão. Deus não se revela no chiado. Deus não se revela no meio das vozes. Deus se revela no silêncio, no secreto. Você tem guardado o seu tempo de secreto com Deus para ouvir a voz de Deus? Então, no momento difícil, aquela mulher, ela busca a ajuda certa. Ela busca ouvir o profeta. Ela vai ouvir a voz do profeta. E nesse tempo que ela para ouvir a voz do profeta, o comando do profeta, ela está dizendo, eu creio no milagre. Talvez fosse loucura. No caminho ela voltando para casa, e alguns dizendo, tu demorou, tu foi colher graveto, tua situação já está ruim, você demorou,
Ah, não, eu que encontrei um profeta. Estava conversando com ele. E ele pediu para fazer comida para ele. Tu já não tem para tu vai dar ele. Tu é maluca? Não. A Bíblia não diz que ela parou para dar ouvidos, meu Deus. Ela diz que ela foi para casa. Obedeceu o comando. Preparou. Eu digo que tudo isso aí é pressão. Quando esse menino sobe, para a gente acabar a mensagem. Ela recebe o comando. Ela acredita no comando. Porque muitas pessoas recebem comando. Há pessoas também que recebem e acreditam. Mas há aqueles que recebem, acreditam e se movem. Você está entendendo isso? Não basta só receber um comando. Eu tenho que receber, acreditar e me posicionar no comando que Deus está me dando. Ainda em 1 Reis, capítulo 17, versículo 24, por favor. Eu estou encerrando. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus. E que a palavra do Senhor que vem da tua boca é o quê? Um dos grandes problemas hoje é a gente acreditar que está falando. E geralmente quando Deus usa pessoas para falar no nosso coração, são comandos que vão de encontro às circunstâncias. Não é lógico. Você está entendendo isso? Eu lembro-me, quando eu já falei isso, eu estava para trocar de empresa. Eu estava numa empresa que estava numa situação muito boa, muito favorável no mercado. E aí surgiu a oportunidade nessa empresa que eu trabalho hoje. Só que essa empresa que eu trabalho hoje era muito pequena mesmo. Sabe, se eu fosse hoje, quando eu paro para pensar o que eu fiz, eu disse: meu Deus, eu acho que eu fui maluco. Foi doideira mesmo. E algumas pessoas até falaram: cara, você vai deixar essa empresa aqui? Você já trabalha com ela, você já é bom no que você faz, tem mais de 10 anos com essa empresa, as coisas já estão indo certo, você vai deixar? Pô, eu ainda tentei andar com os dois, a que eu tinha e a nova. Fala para o irmão assim: você tem que largar, irmão. Manifestação de fé é você largar, cara. Porque senão você vai andar na dependência sempre daquilo que você plantou. E geralmente quando Deus nos chama para viver uma nova estação, um novo tempo, a gente tem que abrir mão daquilo que nós, dentro do nosso contexto, dentro do nosso pensamento, construímos, para estar na dependência do Senhor. E aí eu larguei aquela empresa que era muito pequena. Eu sempre falo isso aqui, eu lembro muito dessa frase, que alguém chegou para mim, uma pessoa que tinha um comando sobre a minha vida, na vida profissional, disse assim: você vai largar o luxo, vai trocar pelo lixo. Isso é lixo. Está vendo que esse produto não presta? Está vendo que isso não tem mercado? Está vendo que ninguém vai comprar isso? Você é maluco? Cara, deixa eu te falar um negócio. Há situações que pessoas nos escravizam, nos colocam dentro de gaiolas, não cortam as nossas asas, mas nos deixam presos, porque nós somos bons para elas. Irmãos, eu não quero gaiolas, eu quero asas. Sabe, e eu acreditei, eu disse: eu vou porque existe um comando maior. É um comando dos céus. Eu vou porque eu acredito no que Deus tem para a minha vida. Talvez hoje seja lixo, seja apenas gravetos. Talvez hoje seja uma situação difícil, mas eu creio, porque foi Deus quem falou. E quando Deus fala, Deus se responsabiliza. Pergunta para a pessoa do seu lado assim: Deus tem falado com você, irmão? Verdadeiramente você tem entendido a voz de Deus? Você tem discernido a voz de Deus? Porque quando Deus está num negócio, irmão, as coisas fluem. A Bíblia diz que a bênção do Senhor, ela enriquece, ela não acrescentadores. E eu disse: eu tenho convicção. Agora, a pergunta que eu faço: foi fácil? Não. Eu fico imaginando aquela mulher em casa, aqueles dois gravetos, preparando o fogo. Por isso que eu digo, não despreze as coisas simples, que talvez o que você despreza como simplicidade contenha fogo. Vai ser fundamental
para todo milagre. Ela ouve a voz do profeta, mas ela não joga fora as coisas simples. Ela pega os gravetos. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você nessa noite. Ela pega aqueles gravetos e leva, e ela prepara o fogo. Eu fico imaginando ela preparando um fogo com aqueles gravetos, aqueles simples gravetos, preparando a comida e dizendo: meu Deus, está tão difícil, eu não tenho nada, mas eu creio no comando do profeta. E ela preparou com carinho. A Bíblia diz que cada um faça segundo propôs no seu coração, não com tristeza, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Ela estava doando para o sacerdote primícias com alegria e preparando. Está difícil, mas o Senhor está no comando. E ela prepara. Eu fico imaginando, são conjecturas, tá, irmão? O filho dela olhando numa situação tão difícil, aquela comida. Feito um menino pequeno em casa, quando a mãe está preparando um bolo de chocolate. Não pode não, só na hora do aniversário. Quando ela despista, ele vai lá e passa o dedo, né? Assim. Desejando comer aquilo, desejando aquela comida. Não, aqui você não toca. Você é meu filho, mas essa comida, ela tem direção. Às vezes nós tiramos as coisas de Deus para dar filhos. Às vezes nós tiramos as coisas de Deus para dar aos familiares. Às vezes nós tiramos as coisas de Deus para dar aos amigos. Irmão, o que é de Deus, é de Deus. Lembra de Jesus quando foi passando com a multidão e perguntaram para ele: Senhor, é lícito pagar tributo a César? Ele perguntou: alguém tem uma moeda? Lhe deram uma moeda. E ele perguntou: de quem é essa imagem, essa esfinge? É de César. Então dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Tem muita gente pegando as coisas de Deus e dando a César. Tem muita gente pegando as coisas que são consagradas ao Senhor e dando um outro direcionamento, inclusive a própria vida. Tem gente pegando a vida e emprestando para lugares, situações que não são de Deus. Mas ela continua ali determinada, com aquele simples graveto, aquele azeite, aquela farinha e somente aquela botija. Ela preparou com excelência. Ela levou para o profeta. Eu continuei na empresa trabalhando. Não foi fácil. Cada dia era um desafio. Cada dia era um novo desafio a ser enfrentado e ser superado. Mas nós continuamos. E digo isso para a glória de Deus. Aquela empresa que foi chamada de lixo, mas que eu não dei ouvidos, que eu não vi lixo. Talvez no lugar onde algumas pessoas vejam lixo, Deus esteja te mostrando tesouros. Você está entendendo isso? Tesouros geralmente são escondidos. Eu não vi lixo, eu vi a mão de Deus. E aquela empresa que era dada como lixo, hoje é luxo. Hoje é líder do mercado. Não porque nós somos bons, exímios, vendedores, representantes, não. É porque o comando de Deus traz provisão e multiplicação. O comando de Deus sobre a sua vida, irmão, vai trazer provisão e multiplicação. Ela vai dizer assim: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. A palavra de Deus, irmão, forma verdadeira. Ela não tem sombra, ela não tem variação. Ela traz provisão e multiplicação. Ela se cumpre.